tema dessa palavra, queridos, é a minha casa, a minha vida. E toda a minha família estão nas mãos de Deus. Repita comigo, a minha casa, a minha vida e toda a minha família estão nas mãos de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos aqui e agora nós vamos ter a honra de ouvir a Tua palavra. E eu te peço, Deus, fica conosco, nos abençoa, fala aos nossos corações. A Tua palavra que é viva, que é rema, que é eficaz, é palavra que nos dá vida, que nos renova, que nos faz ir além. Que essa palavra seja uma palavra de direcionamento, uma palavra de alinhamento. Que tudo que venha a ocorrer aqui essa noite seja para a Tua honra, glória e louvor. Que o Seu povo possa sair daqui ruminando a Tua palavra. Que essa palavra entre, fique, frutifique no corações dos meus irmãos. E que eles possam aplicar essa palavra na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Nós oramos aqui, Senhor, anulando toda a investida do inimigo que tente distrair o Teu povo, que tente impedir o Teu povo de receber a Tua palavra. Deus, que aqui não seja eu, mas que seja o Senhor. Não me deixa Te atrapalhar, mas se for da Sua vontade, me usa, Pai. E que eu seja aqui nesse lugar apenas um canal da Tua bênção. Apesar de mim, obrigado pela honra que tenho de ministrar a Tua palavra e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, o amor a Deus é o princípio de todas as coisas. 2018 tem um texto que me marcou muito. E eu não consigo iniciar uma ministração sem citar esse texto, porque esse texto é uma palavra que remói o meu coração todas as vezes em que eu vou preparar uma palavra. E não foi diferente ontem à noite, quando eu fui preparar a palavra de hoje. E Deus falou novamente a esse texto ao meu coração. Deuteronômio 6, a partir do verso 5, fala: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás, ou você as ensinarás a teus filhos, sentado à tua mesa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. E as atarás por sinal nas tuas mãos, ou seja, você vai colocar uma lembrança nas tuas mãos. E as colocarás como frontais, você vai ter que pregá-las na tua testa, para que você nunca esqueça dessas palavras. E depois de haver feito tudo isso, você vai escrever nos umbrais das tuas portas e nos batentes da sua casa. O que Deus está falando aqui através de Moisés é que o amor a Deus é o princípio de todas as coisas. Não tem como você não amar a Deus e querer amar a sua família, amar as pessoas que estão à sua volta. Porque o seu primeiro relacionamento, o seu relacionamento primordial tem que ser com Deus. Você ama a Deus e consegue amar as pessoas. Esse relacionamento com Deus, ele é vital. Porque quando você ama a Deus, você se enche do amor que Ele tem por você. Então você consegue transferir esse amor para as pessoas que estão à sua volta. Você consegue transferir desse amor para a sua família. Você consegue transferir desse amor para o seu cônjuge. Você consegue transferir desse amor para seus filhos. É preciso que você entenda que antes de você casar, você casa primeiro com Deus. Antes de você ter filhos, você precisa entender que você é um filho e uma filha amada de Deus. Você precisa entender e saber quem você é em Deus. Porque a partir do momento que você entende quem Deus é na sua vida e quem você é em Deus, todos os outros seus relacionamentos serão mais fáceis. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E Deus quer estar no controle da sua casa. Deus quer estar no controle da sua família. Mas hoje em dia, o que as famílias têm feito é se afastar do amor de Deus. Muitos não convidam mais Deus para dentro das suas casas.
não convidam Jesus para estarem nos seus lares, não conversam, não dialogam, não se entendem. E o que a palavra está dizendo aqui nesse texto é muito clara. Ela fala sobre intimidade. O texto fala: você vai sentar com seus filhos e você vai falar das minhas palavras. Você vai andar com ele pelo caminho e você vai estar falando do meu amor. Você vai se deitar, você vai lembrar dos seus filhos, isso aos seus filhos. Você vai acordar pela manhã e você vai realmente, novamente, falar do meu amor para os seus filhos. E quando Deus está falando aqui sobre filhos, Ele está falando de um contexto familiar. Ele está falando ao pai, Ele está falando à mãe, Ele está falando ao sacerdote, para que eles recebam desse amor, tenham intimidade com Ele, sejam cheios desse amor e esse amor seja derramado sobre a sua família. Não tem como você ter uma família abençoada, filhos abençoados, um casamento abençoado, se você não amar primeiramente a Deus. O amor a Deus é o princípio de todas as coisas. E a palavra de Deus nos fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Ame, ame sem medo. Ame sem culpa. Ame sem se preocupar. Apenas ame. Ame, abrace, acolha. Se coloque no lugar da pessoa. Entenda como essa pessoa está passando. Toda história há um contexto. E às vezes nós só vemos o texto, o que a pessoa é naquele momento. Mas nós não vemos o contexto, o que está por trás da história dessa pessoa. Talvez essa pessoa tenha passado por feridas, por decepções, por problemas. E essa pessoa hoje é uma pessoa triste, amargurada, uma pessoa revoltada. E nós somente acusamos. Mas os filhos de Deus, eles abraçam, eles ouvem, eles escutam, eles acolhem. Porque esse é o amor de Deus enxertado em nós. E se esse amor está em nós, a nossa obrigação é fazer diferença onde Deus nos colocou, que é na nossa família. Deus nos deu um lindo jardim, queridos, que é a nossa família. E nós precisamos cuidar e regar esse jardim. Para quê, pastor Emos? Para que nós possamos apresentar a nossa família ao Senhor. Mas pastor, a salvação não é individual. Sim, a salvação é individual, mas há uma missão sobre a sua vida. Quando você se casa, há uma missão de dois que se tornam um. Quando você tem filhos, a missão dobra, porque você precisa cuidar, você precisa amar, mas principalmente você precisa direcionar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Filho é bênção, mas filho é missão. E cabe a nós, como pais, como mães, direcionar e capacitar, dar as ferramentas corretas aos nossos filhos, para que eles sejam homens íntegros, homens de bens, homens bem-sucedidos. Não homens arrogantes, mas homens que glorifiquem ao Senhor através das suas vidas. Todas as vezes que nós vamos consagrar crianças aqui nesse altar, nós sempre oramos pelo papai e pela mamãe, porque o exemplo é tudo. Aquele bebê, aquela pequena criança, ela está com o seu HD, com a sua mente limpa. E tudo o que ela vai ver a partir daquele momento ali, vai ser exemplo do papai e exemplo da mamãe. Então, queridos, é missão. E muitos pais, muitas mães, quando as dificuldades vêm, quando passam por tribulações, a primeira coisa que passa pela cabeça é abandonar a missão. É desistir do casamento, é desistir da família, porque a família do vizinho é sempre melhor do que a sua. E isso é mera ilusão. Se você for investigar, toda família passa por problema, toda família passa por dificuldade. Nenhuma família é igual à outra. Cada família tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, e você vai ver que no final ela é igual à sua e tem problemas como o seu. Família é igual à igreja. Você pode ir para São Paulo, você pode ir para o Japão, que você vai descobrir os mesmos problemas que nós temos aqui na adoração, também tem na igreja lá do Japão. Os mesmos problemas que você tem na sua família, o seu irmão também pode estar passando. Mas nessa hora é que você deve se deixar ser usado por Deus e aconselhar. Olha, eu passei por esse problema, mas Deus me deu graça, Deus me deu sabedoria, e eu quero te ajudar, eu quero te orientar nesse momento. Nunca afronte o seu irmão, confronte,
porque tem diferenças entre afrontar e confrontar. Quem confronta, ama. Quem afronta, expõe. E você, em algum momento da sua vida, você vai errar. Que você tenha amigos para te direcionar. Que você tenha pessoas que te confrontem em amor. Porque tudo que nós precisamos são de pessoas que nos amem, que nos guardem e que nos protejam. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, por mais que essa verdade doa. Que você seja cheio de amigos assim na sua vida. Amigos verdadeiros, amigos que te amam. E que a sua família seja uma família abençoada, em nome de Jesus. Falando sobre essa questão de confrontação, nós cometemos falhas, isso é natural. Mas nós pedimos perdão e continuamos. No dia que o nosso presidente foi eleito, aí eu coloquei uma postagem no meu Instagram. Só que eu não me atentei, eu estava muito empolgado pela vitória dele. Então, uma postagem ofendeu alguns irmãos. Aí uma irmã me chamou no privado. Aí falou assim: pastor, eu lhe respeito muito. Eu tenho o senhor como um homem de Deus. Mas a sua postagem não ficou legal. Eu acho que nem todos pensam como o senhor pensa. Aquilo foi a mesma coisa de um balde de água fria. Mas eu entendi que a irmã ela estava ali me amando e me guardando. Na mesma hora eu respondi: minha irmã, não foi a minha intenção, eu vou retirar a postagem agora. Fui lá e retirei. Mas ela não ficou me afrontando, ela não ficou falando mal de mim em rede social, ela simplesmente me chamou no privado e me guardou. Estou contando esse testemunho para vocês entenderem que se você ama pessoas, guarde as suas amizades, guarde a sua família, nunca acuse, mas abrace, aconselhe e ame. Amém? Eu posso pregar agora? Glória a Deus. Gênesis 2, 24, a palavra do Senhor nos diz que, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Queridos, aqui em Gênesis 2, 24, Deus lança as bases do que viria a ser a primeira família da terra, o casal. Jesus confirma isso em Mateus 19, 3, quando a palavra do Senhor nos diz que aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou que por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, guarde isso no seu coração. Toda família começa com um casal. A base de uma família feliz é um casal feliz. Se você quer ter um 2019 abençoado, um 2019 cheio das bênçãos do Senhor, valorize o seu casamento. Seja feliz no seu casamento. Não tem como você ter um lar abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados, se você, marido, se você, mulher, não estiverem felizes. Porque a base da sua família é você e seu cônjuge. Casal felizes geram filhos felizes. Seus filhos são aquilo que ele vê em casa. Eu acho engraçado, porque nós tratamos de alguns casais, e quando começa, é só a flora, né? Minha flor, minha rosa, né? Fala o nome de rosa aí, gente. Meu jardim florido. Você é a rosa que faltava no meu jardim, né? Aquela doçura, aquela candura. Com o passar dos anos, entra a fauna, né? Deixa a flora e entra a fauna. Seu burro, sua jumenta, seu cavalo. Meu Jesus amado, misericórdia. Mas aqui não tem homens desse jeito, nem mulheres desse jeito. Aqui só tem homem e mulher abençoados em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus sempre reine no seu casamento. E que
esses tipos de adjetivos nunca façam parte da vida de vocês. Tenham sempre paciência, sempre tenham humildade, reconhecendo o erro de cada um, pedindo perdão, porque o perdão no relacionamento a dois, queridos, é primordial. Mas pastor, foi ela que errou, foi ele que errou. Não, tome a atitude, peça perdão, recomece o relacionamento. A palavra de Deus nos diz que não se pode se pôr o sol sobre as nossas cabeças sem pedir perdão. O relacionamento que tem o amor de Deus e que os cônjuges se pedem perdão um ao outro, são relacionamentos que vão mais além e que duram muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenham sempre isso no seu coração. Deus te ama, Deus quer que você tenha um casamento feliz e um casamento abençoado. Mas a Bíblia também nos fala lá em João 10:10 que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. E tudo o que o inimigo quer é matar os seus sonhos, roubar os seus planos e projetos, destruir tudo o que o Senhor tem planejado para você e para a sua família. Nunca, queridos, em todos os tempos a família foi tão atacada. Nunca se tentou destruir esse projeto tão abençoado que é a família. Deus não criou empresa, Deus não criou instituição, Deus não criou ONGs, Deus criou igreja e família. Família é de Deus, família é projeto de Deus. E nós precisamos guardar e proteger as nossas famílias, porque tudo o que o inimigo tem tentado fazer é matar, roubar e destruir os nossos sonhos e os projetos que Deus tem para a nossa família. Mas o inimigo pode se levantar, mas Jesus em sua graça e misericórdia diz que ele veio e veio com abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância tem que estar sobre a nossa família. Não acredite nos planos, nos projetos, nas palavras que o mundo tenta colocar no seu coração, de que família não dá certo, que família é um projeto fracassado, que família é um projeto que está fadado ao fracasso. Não, família é projeto de Deus, e se é projeto de Deus, ela vai dar certo em nome de Jesus. E entenda que independente da situação que você está vivendo no seu casamento, na sua família, você precisa entender que Deus sempre vai estar ao seu lado. E Ele disse, na vida tereis aflições, no seu casamento, na sua família, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também irão vencer. Creia nisso, acredite nisso. Independente da estação, da fase que você esteja vivendo, Deus está do seu lado e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Queridos, e o que fazer para ter um ano abençoado, um 2019, pastor? Um 2019 cheio da presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25. Nós vamos ver um momento aqui lindo, onde um homem reconhece a soberania de Deus e faz uma pergunta que vai mudar toda a sua vida, e não só a sua vida, mas a história de toda a sua família. Está aqui em Atos 16, a partir do verso 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, olha essa pergunta, senhores, que me é necessário para fazer-me salvar?
Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a sua família. Verso 34, então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua família por ter crido em Deus. Se você quer ter um 2019 abençoado, você precisa fazer como esse carcereiro, crer em Jesus. Sem Jesus, sem Deus, não adianta, queridos. Cutuca a pessoa do seu lado, que eu sei que você ama fazer isso. Cutuca ela aí e fala assim: sem Deus, sem Jesus, não adianta. Você não vai chegar em lugar nenhum. Amém? Olha só o que está falando aqui no Salmo 127. Abra aí comigo. Olha aí, Salmo 127, a partir do verso 1. Tudo que nós precisamos é de Deus. Salmo 127, a partir do verso 1, fala assim, versos 1 e 2. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, ou seja, trabalhar muito, pois o Senhor supre aos seus amados até enquanto dormem. Amém? O que Salomão está falando aqui, o rei mais sábio de toda a terra, que teve toda a riqueza aos seus pés, é o seguinte: queridos, se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o engenheiro, se o Senhor não for o construtor, e se você não seguir o plano dessa construção, a sua casa vai afundar, vocês vão trabalhar em vão. Porque se não for o Senhor que edificar a sua casa, vocês não vão prosperar. Porque Ele é o engenheiro, Ele é o construtor, Ele é que tem o plano para as nossas vidas. E o plano que Deus tem para a sua casa, para a sua vida e para a sua família é bom. Porque esse plano veio diretamente do trono dEle para as suas mãos. E você perdeu uma grande chance de aplaudir ao Senhor. Aleluia! E o texto continua falando que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer isso é que a nossa proteção, a nossa confiança tem que estar em Deus, não nas coisas. Você pode ter o último sistema de segurança na sua casa, os top das galáxias, como o pessoal diz aqui, último tipo, daquele que você está lá no Japão, você vai ver toda a sua casa com seu sistema de segurança. Mas acredite, isso é uma parte, porque o que nós precisamos, a nossa segurança tem que estar em Deus. E eu quero dar um testemunho para os irmãos aqui. Essa semana aconteceu uma tragédia na porta da minha casa. Infelizmente, um rapaz morreu no meu portão, assassinado essa semana. Mas Deus me guardou a minha casa, guardou a minha família, e nada de mal nos aconteceu. Esse rapaz foi morto, eu fiquei muito triste. Um rapaz de apenas 22 anos, eu me coloquei no lugar daquele pai, daquela mãe. Você não cria um filho, você não coloca um filho no mundo para que seu filho morra daquela forma. Mas, infelizmente, as escolhas erradas levaram a óbito aquele rapaz. Mas o meu portão, ele estava quebrado pela manhã. Meu portão, se você chegasse nele assim, você ia abrir ele com as mãos, porque ele tinha quebrado a cremalheira. E eu acordei correndo muito de manhã, que a gente precisava ir para Belém trabalhar. E eu falei, não, quando eu voltar, eu vou arrumar o portão. Mas uma voz me incomodando, não, vai lá, arruma o portão, e não sei. Eu sei que enquanto o amor estava fazendo umas coisas lá, eu peguei e falei assim, eu vou comprar a peça ali. Fui lá na loja, comprei a peça, troquei eu mesmo ali, que foi fácil, e o portão ficou funcionando. Esse rapaz, quando ele foi assassinado lá na porta de casa, ele tentou entrar dentro da minha casa, forçou o portão para pular lá para dentro. Vocês já pensaram se eu não tivesse sido sensível à voz de Deus? Não tivesse consertado o meu portão?
talvez esse rapaz teria entrado para dentro da minha casa, feito alguém refém, ou talvez os seus algozes lá teriam matado ele dentro da minha casa. Vocês estão entendendo? E lá eu tenho concertina, eu tenho cerca elétrica, mas quem guarda a minha casa é Deus. Quem guarda a sua casa é Deus. Quer dizer, pastor, que eu não posso ter sistema de segurança? Pode. Você só não pode confiar só nele. Você precisa ter um coração sensível, um coração que ouve a palavra de Deus. Porque se Deus está te incomodando, se algo está te incomodando, é Deus falando ao seu coração. E é isso que esse texto está falando aqui, que se não for o Senhor que guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o texto continua: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, ou seja, trabalhar muito, porque o Senhor supra os seus amados até enquanto eles dormem. O que o texto está falando aqui é o seguinte, queridos: se eu não estiver no centro da sua vida, se você não me amar, se você não me reconhecer como seu Senhor e provedor, você vai morrer de trabalhar, que você não vai chegar a lugar nenhum. E quando o texto fala aqui que você está comendo pão de dores, é que você está trabalhando demais e não está vendo o fruto do seu trabalho, porque você não está glorificando o meu nome com o seu trabalho. Isso é muito sério, queridos. Nós nos encantamos com muitas coisas, mas o que nós precisamos nos encantar é com as bênçãos de Deus. E todo o tempo nós estamos glorificando ao Senhor, seja com a nossa família, seja com a nossa vida, mas principalmente com o nosso trabalho. Deus te deu dons, Deus te deu capacidades, mas nunca acredite que a sua prosperidade, o que Ele tem te dado de bênçãos, vem do seu braço. Não, a sua prosperidade, as suas bênçãos, elas vêm do braço do Senhor sobre a sua vida. Porque se você não entender isso, você vai trabalhar muito e não vai chegar a lugar nenhum. Trabalhe com amor, trabalhe com afinco, seja o melhor profissional que você puder ser na sua vida. Se você é dono de loja, que a sua loja seja uma das melhores lojas aqui de Castanhal, que a sua padaria, o seu supermercado, o seu comércio. Se você não tem comércio, se você é um profissional liberal, se você trabalha em alguma empresa, seja o melhor profissional que você possa ser. Mas nunca deixe a arrogância e a soberba habitar no seu coração. Seja sempre humilde, tenha um coração grato, um coração contrito, um coração alegre na presença do Senhor. O resto é consequência. Às vezes nós vemos um simples gari que tem mais qualidade de vida do que muitos ricos, porque aquele gari tem Deus na sua vida e desfruta mais a vida do que muitos empresários que estão cheios de coisa, cheios de tarefa e não tem tempo para a sua família e não tem tempo para Deus. Que 2019 seja um ano que você tenha tempo para o seu trabalho, que você seja o melhor profissional que você puder ter, mas que você também glorifique ao Senhor através do seu trabalho e através da sua vida. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Sua família é importante para Deus. Família é projeto de Deus, mas você precisa se posicionar. Olha só o que diz lá em Josué 24:14. Se você não quiser abrir, você só anota. Josué 24:14 fala: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui, queridos, fala de posicionamento. Josué se posicionou. E quando Josué declarou isso aqui, Josué já estava velho, já estava cansado, estava à beira da sua morte. Mas ele reúne
todo o povo para reafirmar a sua posição. E nós, como pais, como mães, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar sempre reafirmando a nossa posição. Quem governa a nossa casa é Deus e você. O mundo não tem influência na sua casa. É você que se posiciona, é você que decide, é você que traz o fogo para dentro da sua casa. Porque o fogo de Deus arderá constantemente sobre o altar. E a sua casa é um altar para Deus. E tudo o que você precisa é se posicionar. O mundo não dita as regras na sua casa. A internet não dita regra na sua casa. A televisão não dita regra na sua casa. Quem dita regra na sua casa é você que é pai, você que é mãe, você que é mulher, você que é marido. Você tem autoridade, você é o sacerdote da sua casa. Então, não sofra as influências do mundo. Sofra as influências da palavra de Deus. Porque esse aqui é o manual que nos leva às boas práticas do reino de Deus. Somos filhos de Deus, somos parte de uma linhagem real. Como assim, pastor Emerson? Somos abençoados, somos filhos do rei, e se somos filhos de Deus, nossa casa vai ser sempre abundante, não será escassa, não teremos sentimento de pobreza, não seremos medíocres, seremos ricos e abundantes, porque a palavra de Deus nos garante que os filhos de Deus serão abundantes, serão prósperos e serão felizes sobre essa terra. Mas você precisa tomar posse dessa palavra e tomar conta do que Deus entregou nas suas mãos, que é a sua casa e a sua família. Queridos, e como está faltando posicionamento? Como está faltando posicionamento no meio cristão? Tem muita gente que tem se escondido. Não se esconda. É você que mostra o caminho. É você que direciona. Você que é pai, você que é mãe, tem a obrigação de influenciar seus filhos no caminho em que deve seguir. E queridos, eu estou dizendo influenciar e não obrigar. Seus filhos irão gostar daquilo que você gosta. A sua esposa vai seguir o que você segue. Você será reconhecido como um homem e uma mulher de Deus a partir do seu exemplo. Entendam isso. Tudo parte do exemplo. Queridos, eu já falei sobre isso aqui, mas eu não canso de repetir. Eu era um alcoólatra 10 anos atrás. E a minha geração é uma geração de alcoólatras. Pela parte do meu pai. E eu estava me tornando um alcoólatra. Não daquele de estar em boteco. Mas eu só sabia rir, eu só sabia achar graça. Eu só era feliz com a bebida. E quando eu conheci a Cristo, eu vi que nós podemos ser felizes com Cristo. E quando eu entendi isso, eu determinei que a partir da minha geração para frente, o álcool não teria mais domínio sobre a minha vida. E essa influência para a honra e glória do Senhor Jesus se refletiu sobre a vida dos meus filhos. Meus filhos não gostam de bebida, meus filhos nunca colocaram um cigarro na boca, porque quando eles tinham 10, 12 anos, eles não viram o pai bebendo, não viram o pai fumando, não viram o pai aprontando. Porque não tiveram esse tipo de exemplo dentro de casa. Mas pastor, eu não posso guiar a vida dos meus filhos. Realmente. Vai chegar um tempo que eles vão caminhar só, eles vão fazer as suas próprias escolhas. Mas enquanto eles estiverem perto da sua casa, dentro da sua casa, seja uma boa influência para eles. Por que eu citei o exemplo do álcool? Porque a minha família só se reunia para beber. Então, o que eu via de exemplo de alegria era a bebida. Vocês estão entendendo? Estão captando? Não estou colocando aqui um peso sobre a vida de vocês, não é isso. Eu estou falando que nós precisamos ser influência e estarmos atentos para as nossas atitudes, para que nós não venhamos a ter problemas no futuro. Está aqui seu Tonhão, meu precioso e amado irmão,
que hoje tem filho pastor, filha pastora, tem uma filha abençoada, a irmã Fernanda, um casamento, uma casa abençoada. Mas quem conheceu o seu Tonhão há 20 anos atrás, eu acho que quando nós vamos andando de carro, nós vamos relembrando as histórias do passado e repreendendo em nome de Jesus, porque a coisa era feia. Mas hoje não, hoje o seu Tonhão é um homem de Deus, com uma casa abençoada, com filhos abençoados. Por quê? Porque seu Tonhão tomou uma posição na sua vida e mudou a história de toda a sua família. E hoje a sua família está no altar de Deus, glorificando o nome do Senhor. É difícil? Não é difícil, porque Deus nos garante que Ele vai estar ao nosso lado, nos ajudando a cada dia. Não é do dia para a noite. Isso é ilusão. Não é do dia para a noite. É um caminhar. É de glória em glória, de vitória em vitória. A cada dia, um pequeno passo, a cada dia uma pequena mudança, e Deus vai se revelando, a palavra vai entrando no seu coração, e você vai orando, vai pedindo forças a Deus, e Deus vai mudando a situação. Daqui a pouco, está tudo bem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós não servimos a um Deus de punição, nós servimos a um Deus de restauração. E tudo o que Deus quer é restaurar a sua casa, restaurar a sua vida, restaurar a sua família. Que você entre em 2019 crendo nas promessas do Senhor, crendo nas promessas que Deus tem para a sua vida. Ele não se esqueceu de nenhuma delas e você precisa caminhar em cima dessas promessas. Por mais que em 2018 tenham ocorrido falhas, por mais que em 2018 tenham ocorrido erros, olhe para o seu passado como uma experiência, para que você não faça o que você fez em 2019. Ou então você aprimore aquilo que foi bom para que se torne melhor. Olhe para o seu passado com gratidão, mas olhe para o seu futuro com esperança, porque Jesus vive e Ele reina, e Ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Amém? Como eu disse, se você quer ter um 2019 abençoado, a palavra de Deus nos diz que as mulheres devem respeitar os seus maridos e os maridos devem amar as suas esposas. Esse é a base primordial de um casamento: amor e respeito. Pastor, mas eu amo a minha esposa. Mas o amar não é só de boca, o amar é de gestos, o amar é de atitudes. Você precisa demonstrar isso também através de gestos e atitudes, porque as mulheres, elas são sensíveis. Hoje à tarde eu estava conversando com meu filho. Ontem foi aniversário da namorada dele. Aí ela falou: pai, ela gosta muito de comemorar o aniversário dela. Aí eu peguei e falei: se um dia for da vontade do Senhor Jesus que vocês venham a se casar, mantenha isso. Não deixe que essa alegria dela pelo seu aniversário se apague. Que você possa manter isso, porque as mulheres, elas são sensíveis a esse tipo de atitudes. Minha esposa, ela me avisa com 60 dias antes do aniversário dela. Quando nós entramos no mês de outubro, ela começa: dia 22 de dezembro é o meu aniversário. 5 dias depois, ela: 22 de dezembro é o meu aniversário. E eu: amém, amém, à vontade, né? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, e você que é mulher, respeite o seu marido. A palavra de Deus, que a mulher fala que as mulheres, elas precisam se submeter aos seus maridos. Mas não é uma submissão de humilhação, de pressão. Não. Vocês são uma só carne. E o que dói em você tem que doer na sua esposa. Tem que doer no seu marido. Como você vai maltratar a sua própria carne, como você vai maltratar o seu próprio marido? Não existe isso. Tem mulheres que falam mal do seu marido, que coisa terrível. Tem marido que fala mal da sua esposa. Não faça isso. Você está falando da sua própria carne, você está falando de você mesmo. Porque Deus foi testemunha no seu casamento e Ele estava naquele lindo momento. Ore. O que eu faço, pastor? Ore. Peça para que Deus mude o seu marido, que mude a sua esposa, mas principalmente também que te mude. Porque às vezes o problema não está nela, não está nele, está em nós. Está em nós mesmos, e talvez somos nós que precisamos ser tratados, somos nós que precisamos passar por mudança. Mas nunca fale mal da sua esposa, nunca fale mal do seu marido, porque vocês são uma só carne. E entenda, minha querida irmã, que seu marido é o seu herói. Super Antônio, Super Antônio, aleluia.
Ele é o seu herói. Mas as mulheres, por falta de sabedoria, e a palavra de Deus nos fala sobre isso, que a mulher que não tem sabedoria, ela com as suas próprias mãos, a tola, ela destrói. Mas aquela que tem sabedoria, com as suas mãos também a edifica. Como assim, pastor? Porque às vezes as irmãs elogiam todo mundo. Elogia o padeiro, elogia o primo, elogia o tio, elogia o irmão. Todo mundo é perfeito. Mas o marido não presta para nada, o marido não acerta em nada. O que esse marido vai se sentir? Oprimido, vai se sentir desprezado, vai se sentir desvalorizado e vai se afastar cada vez mais de você. Mas se aquele homem chega em casa, querida, cheguei. Aí, vocês vão fazer o quê? Oh, chegou o meu herói. Aquele homem ali é capaz de meter a mão no bolso e falar, tem R$100 aqui. Vá fazer a sua chapinha. Aleluia. Aleluia. Vai lá fritar o seu cabelo, fazer sua unha. Porque você é o meu herói. Glória a Deus, aleluia, amém. E lá em Salmos 127:3, continuando, fala que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão ou a sua recompensa. Como flechas nas mãos de um homem valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, pois não serão confundidos quando falarem à porta com seus inimigos. Queridos, seus filhos são uma herança do Senhor para você. Seus filhos são presente. E tudo o que você precisa fazer é direcionar e guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Como eu disse agora há pouco, vai chegar um tempo que os seus filhos vão bater asa, que eles vão procurar o seu próprio caminho, eles vão se formar, eles vão casar e vão constituir a sua própria família. Mas até lá, é a nossa missão de guiá-los, de direcioná-los, de fazerem deles homens e mulheres íntegras e capazes de encarar a vida com graça e sabedoria e humildade. Chegará o tempo em que seus filhos deixarão de conhecer o seu Deus e precisarão conhecer o Deus deles. Porque a palavra de Deus é muito clara quando ela fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus dos meus pais, o meu Deus e o Deus dos meus filhos. Geração em geração. E é nossa obrigação falar desse Deus, falar desse amor de Deus, direcionar os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres bem-sucedidas. Porque assim nós vamos estar demonstrando o nosso amor a Deus. Não criar filhos mimados, não criar filhos fracos, não criar filhos arrogantes, mas criar filhos humildes, mas que sabem quem eles são e a capacidade que eles têm nas mãos de Deus. Lá em casa eu sempre falo para os meus filhos, o que eu tive condições de fazer, eu e sua mãe, nós tivemos condições de fazer, nós fizemos. Renunciamos a muita coisa, mas procuramos pagar a melhor faculdade, os melhores cursos, o que estava na nossa mão, nós entregamos nas suas mãos para que vocês sejam homens e mulheres abençoados. Ou seja, nós os capacitamos, nós demos as ferramentas necessárias para que eles possam ser homens e mulheres bem-sucedidos. Da agora para frente, eles precisam conhecer o Deus deles. Porque até aqui eles conheceram o meu Deus e o Deus da minha esposa. Um dia eu fui muito claro com meu filho, ele partiu para um novo projeto. E ele falou assim, pai, eu estou com um projeto, eu queria saber a sua opinião. Eu achei isso muito lindo, porque ele não teria por que tomar mais a minha opinião. Eu lembro que o meu pastor, o pastor Heber, estava ao meu lado. E o pastor falou assim, pastor Emerson, que coisa linda, é tão raro hoje filho tomar opinião com o pai. Hoje é tão raro você ver um filho que busca direcionamento com o seu pai. Eu falei, pastor, lá na minha casa até hoje é assim. Todos eles querem me ouvir primeiro o que eu acho, os passos que eles devem tomar. Ele falou assim, pastor Emerson, isso é muito lindo. E eu ouvi o que o meu filho tinha para me dizer, pai, eu quero alugar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Eu falei, você está em paz? Ele falou assim, eu sinto paz, eu acho que é o momento certo.
eu acho o momento de dar esse passo. Eu falei, então, dê esse passo de fé. Porque agora chegou o momento de você conhecer o seu Deus. E o Deus que foi poderoso, que foi forte, que nunca deixou nada faltar na vida do seu pai, vai ser o mesmo Deus, forte, poderoso, e que nunca vai deixar faltar nada na sua vida. No outro dia o menino levantou, meu amigo, e foi agir igual um vulcão. Entendeu? Mas se eu coloco a mão no ombro dele, coitadinho do meu filhinho, tadinho dele, vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho, mimado. Não, nossos filhos têm que ser homens e mulheres decididos, com capacidade, porque você os ama e você os capacitou para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Finalizando, em 1 Reis, Davi já à beira da sua morte, 1 Reis 2, já à beira da sua morte, chama seu filho Salomão e diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, seja forte e porta-te como homem, guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos caminhos e observando todos os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e todos os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que você for. Davi chama Salomão e fala: eu vou morrer e eu quero te lembrar de um Deus forte, de um Deus poderoso, um Deus que vai suprir todas as tuas necessidades. Mas seja forte, seja corajoso e se porte como um homem. Tudo o que nós precisamos é direcionar e amar os nossos filhos, porque o resto é com eles e Deus. Amém? Você recebeu essa palavra? Queria que você ficasse de pé. Como é bom falar de família, não é? Família é o nosso bem mais precioso. Nenhum investimento que você venha fazer ou você venha ter vale a sua família. Nada. Eu não trocaria minha família por nada. Se me desse todo o dinheiro do mundo, eu não trocaria minha família. Porque é a minha família, com todos os defeitos, com todas as dificuldades. Eu não trocaria minha família por família nenhuma. Não trocaria minha esposa por outra esposa. Não trocaria meus filhos por outros filhos. Porque eu os amo. Que você possa sair daqui essa noite com isso no seu coração. Que a mulher, que o homem com que você é casado hoje, foi Deus que escolheu para você. Os filhos que você tem hoje, foi Deus que escolheu para você. E tudo que você precisa é amar e ser agradecido por isso. Porque olha só o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 112. Que louvado seja o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Feliz é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, pois ele nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna, ele não temerá más notícias, pois o seu coração está firme e confiante no Senhor. Amém? Eu queria que você agora, mediante essa palavra que você recebeu, que você ficasse perto da sua família. Se você está aí com seu papai, com a sua mamãe, com o seu avô, junta aí, dá aquele abraço do ursão aí, do urso, assim, ó, bem juntinho mesmo. Se quiser, fala, eu te amo. Vem para cá, seu Tonhão, irmã Irene. Seu Tonhão, irmã Irene, vem para cá. Aqui, ó. Quero que vocês fiquem juntos assim, dê um abraço, aquele abraço do urso, do ursão, né? Diga, como eu te amo. Dá um beijo aí no pai, na mãe, né? No irmão, na namorada, no marido, na esposa. Oh, que noite maravilhosa. O amor do Pai está impregnado aqui nesse local. Isso é maravilhoso. E tudo o que nós precisamos
é receber desse amor sobre as nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ore aí com a sua família, diga o quanto Ele é precioso. Nós vamos ministrar uma canção agora, e conforme essa ministração, você vai cantar como se fosse uma declaração para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Porque a sua casa é uma casa de bênção. Sua casa será uma casa de alegria, onde há prosperidade, onde há amor e a vida, onde Jesus tem prazer em entrar, onde há prosperidade, o amor e a vida. Aleluia. Cante. Minha casa será uma casa de bênção. Oh, aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Declare isso, queridos, com toda a força do seu ser. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. 28 diz assim, que bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. Que haja paz sobre Israel, que haja paz sobre a sua casa, que haja paz sobre a sua família, que haja paz sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, porque o Senhor te ama. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus.